Boa noite. Boa noite a todos que acompanham a gente aqui no Uro-Oncologia em Debate. Então, hoje vamos começar mais uma das nossas reuniões. E hoje, né, nós temos aí um assunto que sempre tem alguma coisa nova para ser discutida, algum aspecto, algum ponto que vale a pena a gente conversar, porque câncer de próstata, eu acho que é inesgotável o seu assunto, né? E são tantas, a doença é tão ampla, o seu espectro aí aí na jornada aí do paciente, né? Que a gente sempre ouve falar, que sempre tem alguma coisa para discutir. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre câncer de próstata metastático, sensível à castração, e a gente vai ter o prazer aqui de ter como convidado especial o Dr. João Vitor Salvagioli, que é radioterapeuta do Hospital do Coração, já trabalhou com a gente lá no Instituto do Câncer. Ele tem muita experiência aí no tratamento dos pacientes com doenças oncológicas, especialmente da parte urológica, e vai brindar a gente aqui com uma apresentação sobre o tratamento local do câncer de próstata metastático. Mas ele vou segurar um pouquinho, ele não vai falar agora exatamente. Eu queria dar as boas-vindas então para todos, para os nossos participantes que estão sempre com a gente, os colegas, o Dr. Bernardo, radioterapeuta também, que todo mundo já conhece, a doutora Silvana, oncologista clínica, e o Dr. Tiago, que é também oncologista clínico. Eu queria inicialmente só fazer um agradecimento aqui para as empresas que apoiam a gente, né? São empresas que transformam, que conseguem fazer com que o nosso evento aconteça. Então, aqui acabei não passando aqui a tela, só o Dr. Vitor aqui, o João Vitor tá bonito aqui na foto, né, Dr. João Vitor? Então, aqui as empresas que apoiam a gente, eu coloquei aqui porque para fazer isso acontecer tem bastante gente que ajuda, e senão eu não ia conseguir lembrar de todos, mas todos são importantes. Então, as telas, um agradecimento especial a Bayer, a Bristol, a Electa, a Ipsen, a Janssen, a Merck, a MSD, a Roche e a Zodiac, todas elas que promovem, que facilitam com que a gente esteja mais próximos aí, apesar de toda essa questão da pandemia, para poder falar um pouquinho sobre câncer de próstata, falar sobre uro-oncologia, na verdade, né? Então, dito isto, vamos começar agora com o Dr. Tiago, né? O Dr. Tiago, que é oncologista clínico, vai falar um pouco sobre o tratamento sistêmico, que é o tratamento padrão aí, ou pelo menos é o mais utilizado naqueles pacientes que têm doença sistêmica com câncer de próstata metastático sensível à castração. Tiago, boa noite, seja bem-vindo. Um prazer ouvir você novamente. Boa noite a todos. Obrigado, Cláudio, pela introdução. Obrigado a todos os participantes aí desse nosso evento. Como o Cláudio comentou, hoje a gente vai falar um pouco especificamente sobre esse cenário, né, o câncer de próstata metastático, ainda no cenário castração sensível, né, que é uma área que vem aí mudando bastante o tratamento nos últimos anos. E a ideia é fazer uma revisão, né, e discutir qual o padrão de tratamento atual. A minha declaração de conflito de interesse, nenhuma específica para essa apresentação. Então, a gente sabe que até 2015, né, o tratamento padrão para esses pacientes era a terapia de deprivação androgênica, e isso era feito tanto por via cirúrgica, com arquectomia, ou então com agonista ou antagonista do GNRH, com bons resultados, né, e reservando as novas opções de tratamento para um cenário de resistente à castração. E aí, desde 2015, o que a gente tem observado é a publicação de diversos trabalhos, né, com associações de tratamentos desde o início do diagnóstico, né, no cenário sensível à castração. Então, em 2015, a gente veio com Charted, com docetaxel, depois o Latitude com a abiraterona, o Taita com a palutamida, e depois os estudos com a enzalutamida. E provavelmente vários estudos novos estão saindo aí nos próximos anos, e que acabou mudando o tratamento dos pacientes. Então, só lembrando do Charted, é um estudo bem conhecido de todo mundo que faz uro-oncologia. Então, a ideia do Charted era associar docetaxel por 6 ciclos, logo no início do tratamento, e foi um estudo positivo, né, para a população de alto volume de doença. Então, para aqueles pacientes que tinham doença visceral ou mais de 4 lesões ósseas, sendo uma fora do esqueleto axial, foi observado um aumento aí de sobrevida global, né, uma mediana aí de sobrevida global de 34 para 51 meses. Então, foi o primeiro estudo que a gente viu aí a sobrevida global no câncer de próstata mediana metastático, passando os 50 meses. O grande problema do Charted
é a toxicidade associada à quimioterapia cistotóxica, então, principalmente neutropenia febril, com uma incidência elevada, de grau 3 e grau 4, então, que dificulta o uso desse tratamento para nossos pacientes com câncer de próstata, principalmente aqueles pacientes mais idosos. E aí, desde então, vieram os outros estudos, né? Inicialmente o Latitude com a abiraterona, né, que tentou avaliar a associação do ADT com a abiraterona para pacientes de alto risco. E o que era o alto risco do Latitude? Então, 2 de 3 critérios, né, mais de 3 lesões ósseas, presença de doença visceral ou Gleason maior ou igual a 8. E para essa população, foi um estudo positivo, sobrevida global mediana também aumentada aí de 36 para 53 meses. Uma combinação de abiraterona para esses pacientes. Além do Latitude, teve outro estudo que avaliou a abiraterona nesse cenário também, que é o Stampede, que é um estudo em inglês que tem vários braços, e um dos braços ele tentou avaliar se a associação de abiraterona também era superior ao bloqueio hormonal, e também mostrou esse benefício, né, da combinação da abiraterona com o ADT. E o interessante desse estudo é que na atualização final, agora na ESMO do ano passado, saiu uma apresentação tentando mostrar se a abiraterona também tinha benefício para a população de baixo volume de doença, e essa publicação mostrou realmente que tanto o paciente de baixo volume, de baixo risco ou de alto risco, também se beneficiava da combinação de abiraterona com bloqueio hormonal. Na sequência veio o estudo da apalutamida, que é o estudo Titan. O interessante do Titan já é que, na verdade, todo paciente com câncer de próstata metastático foi incluído no estudo. Então, o único critério de inclusão era a presença de uma lesão óssea, né? Diferente do Latitude e do Charted, que selecionava os pacientes de acordo com características clínicas. E o que a gente viu com o Titan, né, já na apresentação de follow-up mais longo de 44 meses, um ganho de sobrevida global mantido, né, uma redução do risco aí de progressão de morte, na verdade, de 35%, a mediana ainda não atingida o braço da apalutamida, e o braço aí do placebo chegando a 52 meses. Então, um estudo fortemente positivo. Os outros endpoints também, como a sobrevida livre de progressão 2, tempo para castração resistência, também melhorados com a associação de apalutamida. E um dado interessante do Titan, que foi publicado já, é a análise de qualidade de vida. Então, mesmo associando um tratamento a mais, né, a gente não viu um declínio de qualidade de vida para esses pacientes. Pelo contrário, teve alguns parâmetros dos questionários que foram até melhorados com essa associação de apalutamida com bloqueio hormonal. Então, entrou como mais uma opção de tratamento aí para qualquer paciente com doença metastática, pelo menos uma lesão óssea. Uma outra droga que também foi estudada nesse mesmo cenário é a enzalutamida. A gente teve primeiro o estudo ARTS, né, que tentou avaliar a droga nesse cenário, que também foi positivo, e depois o Enzamet. O Enzamet também, o critério de estudo era parecido com o do Titan, pelo menos uma lesão óssea presente, e é um estudo também positivo, né, a combinação de enzalutamida com bloqueio hormonal também levou ao aumento da sobrevida global, uma redução do risco aí também de 33%. Se a gente pegar aí, é bem parecido o hazard ratio tanto da apalutamida, da enzalutamida, como da abiraterona. Um dado interessante do Enzamet, que na verdade levantou hipótese, bastante discussão, o Enzamet permitia que pacientes pudessem ter recebido o docetaxel concomitante com a enzalutamida, né? E numa publicação de subgrupo, tentando avaliar os pacientes que foram tratados com docetaxel também, o que a gente observa é uma melhora da sobrevida livre de progressão, né, nesses pacientes, mas não tem, parece, diferença em sobrevida global. Então, se questiona, talvez, se realmente a gente precisa fazer uma intensificação do tratamento com docetaxel, um antiagente hormonal nova geração e a terapia hormonal. Agora, na ASCO desse ano, já de 2021, teve um trabalho interessante que tentou avaliar exatamente isso, né? Se você usar o ADT mais docetaxel e aí randomizar para receber a abiraterona ou não, né? Então, intensificar o tratamento com 3 estratégias de tratamento para ver se tem benefício com essa estratégia. Essa é a publicação inicial, foi agora no Congresso de junho. O que a gente vê de novo é que o docetaxel associado com a abiraterona e a terapia hormonal, a gente tem um aumento da sobrevida livre de progressão radiológica, então talvez tenha um potencial benefício, mas o dado de global ainda é imaturo. Então, a dúvida continua se a gente precisa associar essas 3 terapias no diagnóstico ou não. Agora, quando a gente fala das terapias hormonais, né, então a abiraterona, a apalutamida e a enzalutamida, é o que eu tinha mostrado anteriormente. A gente tem 3 drogas disponíveis, as 3 têm benefício independente do volume de doença. Se a gente pegar a análise de subgrupo dos 3 trabalhos,
tem benefício da associação dessa estratégia de tratamento. Se a gente pegar o guideline do NCCN atual, a gente já vê que todas as opções estão incluídas, tanto a palutamida, a biraterona e a exalutamida como categoria 1, e o docetaxel também entrando aí como categoria 1 por 6 ciclos, baseada no Charted. A dúvida que fica agora é como escolher, né, essa estratégia de tratamento. A gente tem várias opções. E aí você vai avaliar desde o desfecho dos estudos, o aspecto da doença, né, alto volume, alto risco, baixo risco, avaliar o aspecto do paciente, né, idade, comorbidades, alteração de exames, para decidir qual é o melhor tratamento. E a questão do acesso também é um ponto importante, principalmente aí no Brasil, a questão do acesso à droga, à medicação via oral, por conta do rol-DNS, ou eventualmente quimioterapia. Então, essas são variáveis que você vai levar em consideração para definir. Mas o que eu queria trazer de mensagem principal é que hoje o bloqueio hormonal isolado não é mais o tratamento padrão. A gente tem diferentes opções de tratamento aí, e isso deve ser associado sempre que possível, né? E a escolha vai depender desse perfil de efeitos colaterais e o acesso. E um trabalho interessante que veio na ASCO desse ano, só para chamar a atenção de quem faz uro-onco, né? Então, esse trabalho tentou avaliar o uso, como esses pacientes estão sendo tratados na prática clínica, os pacientes que são metastáticos, né, nesse cenário sensível à castração. Se a gente pegar nos Estados Unidos, em 2019, menos de 50% dos pacientes receberam intensificação de tratamento. Então, apesar da gente ter uma nível de evidência 1, vários estudos com grande sobrevida global e com todos os desfechos melhorados, a gente ainda tem um baixo uso dessa intensificação de tratamento. E eu chamo a atenção para a gente tentar melhorar esses números aí daqui para frente. Tem algumas dúvidas não respondidas, então, quando a gente precisa usar o bloqueio hormonal, mais o antiandrogênio de nova geração, mais quimioterapia, a gente não tem essa resposta ainda, mas pode ser uma opção para alguns pacientes. O tratamento local, né? Quando fazer cirurgia, radioterapia, o Dr. João vai dar uma aula na sequência para discutir esse tópico, é um assunto bastante discutido. A gente também não identificou nenhum biomarcador ainda que pode ser utilizado aí para tentar selecionar os melhores, quem deve receber intensificação ou não. E agora a gente tem vários alvos moleculares novos aí no câncer de próstata, e a dúvida é como associar esses novos tratamentos nesse cenário sensível à castração. E a gente tem aí pelo menos 3, 4 estudos em andamento, recrutando. Tem estudo combinando imunoterapia com enzalutamida e bloqueio hormonal nesse cenário. Tem estudo combinando o capivasertib com abiraterona mais ADT em pacientes em deficiência do PTEN. Então, terapia tripla para esses pacientes. E tem, por exemplo, o Amplitude, que está usando já Immunodarp, que é o niraparib, mais abiraterona, mais ADT para pacientes que têm alguma alteração de gene de reparo do DNA. Eu acho que esse é o futuro, né? Combinar esses tratamentos e tentar aí melhorar ainda mais a sobrevida dos nossos pacientes. Com isso eu finalizo e abro para a gente discutir, talvez no final aí, sobre essa parte de terapia sistêmica. Muito bom, Thiago. É difícil falar sobre esse assunto, que é uma coisa que a gente acaba falando sempre, né, e ouvindo sempre, mas ao mesmo tempo é bom fazer um refresh aqui, dar uma relembrada. Você mostrou aí, é difícil comparar os trabalhos, né, não é justo nem com as drogas, nem com as empresas, e muito menos com os médicos, mas essa é uma dúvida que eu, como urologista, acho que tenho e que muitos aqui que estão assistindo podem ter. Docetaxel e antiandrogênico, qual que é o seu feeling? Assim? Que você tem algum paciente que você prefere ou é só questão de acesso mesmo? Como é que é isso? Acho que na prática clínica hoje, Cláudio, com esses estudos aí de apalutamida, enzalutamida, abiraterona, o docetaxel realmente fica reservado para uma pequena parcela dos pacientes, né? Então, eu só uso na prática clínica basicamente para pacientes do SUS, né, que a gente não tem acesso a novo agente hormonal, mas para a grande maioria, até paciente de doença visceral, doença hepática, que a gente tem essa preocupação de usar a quimioterapia, já a gente tem evidência já mostrando que esses agentes hormonais, os resultados são tão bons quanto a quimioterapia. Então, a minha impressão é que realmente o docetaxel vai ser reservado numa disponibilidade de terapia antiandrogênio de nova geração. Não sei se a Silvana concorda com essa mesma opinião. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais capciosa para a Silvana. Por favor, você dê sua opinião também sobre essa primeira linha de tratamento, mas eu queria perguntar com relação à questão custo-efetividade, custo-benefício do tratamento.
visto que, tudo bem, às vezes a gente está num serviço privado e o serviço privado tem como disponibilizar essas drogas. Frequentemente, por algum método, a gente consegue, por algum jeito, dá um jeitinho lá e o paciente toma. E tem estudos mostrando que o antiandrogênico é melhor do que não fazer nada, né? Do que você ficar só com a terapia, com os análogos simples, né? E com o antiandrogênico e versus o docetaxel, você tem algum dado, você sabe? Ou, enfim, você tem alguma experiência sobre essa questão de custo e efetividade, além da experiência pessoal aí de escolha? Olha, Cláudia, é uma ótima pergunta. Mas, assim, se você for oferecer, por exemplo, uma quimioterapia, né, que é citotóxica para um paciente muito idoso, né, vai expor esse paciente a um risco aumentado de neutropenia febril, um risco aumentado de internação. Obviamente que a gente antevê que esse paciente, né, corre o risco de custar mais caro, né, porque é um paciente que acaba internando, que acaba consumindo antibiótico então, isso obviamente vai pesar na balança. Agora, se a gente for colocar suponhamos um paciente que não tenha, né, que não tenha nenhuma intercorrência ao longo do curso do tratamento, obviamente o docetaxel vai acabar saindo mais barato, apesar de ser uma aplicação endovenosa, são 6 ciclos, né, enquanto que os novos agentes hormonais o paciente vai usar até a progressão e são tratamentos mais caros, né, mas eu acho que quando a gente, né, nós médicos, pesamos na balança custo-efetividade, a gente tende a apostar naquilo que é melhor para o paciente, né, e não só para aquilo que é melhor para o custo, né, financeiro da coisa. E a gente, né, não tem dúvida, né, acho que o Thiago também, que os novos agentes hormonais são muito mais bem tolerados do que quimioterapia. Então, eu acho que isso também é bastante avaliado aí na balança custo-efetividade. Interessante, Cláudio, a gente tem umas publicações tentando comparação indireta, né? Por exemplo, Stampede tinha um braço que usava abiraterone e um braço que usava o docetaxel. E aí tem umas comparações indiretas, né, tentando mostrar se teria alguma diferença de sobrevida com agente hormonal ou então com docetaxel. Uhum. Aparentemente, sobrevida global não tem diferença. Se você pegar sobrevida livre de progressão, parece que realmente o agente hormonal parece que vai ser superior, né, porque você usa o uso mais prolongado que o docetaxel. E um dado interessante é de qualidade de vida. Tem umas publicações saindo que realmente um docetaxel no início, né, nos 6 ciclos iniciais, você tem uma queda da qualidade de vida e depois isso melhora. E com o antiagente hormonal, não. Você tem só um incremento aí da qualidade de vida ao longo do tratamento. Talvez acho que é mais uma variável aí para você decidir sobre como escolher. E lembrando, tá, acesso, a gente não pode esquecer, né, por um motivo que a gente nem consegue muito explicar, essas drogas, elas não entraram no rol da ANS, né, nesse cenário sensível metastático. Então, isso muitas vezes é um outro problema que a gente tem, né, como o Thiago bem citou, acesso. Muitas vezes a gente não tem acesso a determinadas drogas, né, a essas drogas, porque isso não consta no rol da ANS. Outro dia a gente teve um evento com um canadense, e não sei se você lembra, Thiago, mas era um caso em que ele apresentou um caso de doença metastática, sensível à castração, o doente não tinha tanta doença, e recebeu 6 ciclos de docetaxel, seguido de radioterapia nas metástases. A gente vai apresentar depois um caso semelhante. Mas, assim, quer dizer, fora do Brasil, provavelmente também um doente que não tinha acesso, né? Porque, com certeza, era um paciente que, se a gente pudesse escolher, teria dado um novo agente hormonal para ele. A questão do acesso no Brasil realmente mais complexa ainda, né? Bernardo, você tem uma pergunta, Bernardo? Ou com um comentário? Tem uma pergunta rápida. Boa noite, todo pessoal. Eu aproveitar que eles estão discutindo sobre o assunto, tem uma segunda pergunta que é até tema de aula, né? Mas quando escolher qual droga, se eles puderem dar um resuminho aí de perfil de toxicidade, quando eles escolhem uma versus a outra, acho que é sempre interessante, o pessoal sempre pergunta. De antiandrogênico, é isso? Isso. Esses novos antiandrogênicos, isso. A gente está falando de um cenário em que a gente tem
pelo menos 3 drogas aí aprovadas, né? A viraterona, a enzalutamida e a palutamida. A palutamida é a droga, digamos, mais nova aí nesse cenário, né, Bernardo? Uma droga que tem um perfil de tolerabilidade muito interessante, como o Thiago mostrou. A gente tem rash como talvez aí o principal, né, efeito adverso relacionado à droga, mas que na prática é um efeito que é bem manejável e o paciente, em geral, retorna lá para o grau 1 ou para o grau inicial, né, quando você sabe manejar direito a droga. Então, assim, se é um paciente diabético, sabe, com diabetes descompensado, em que você não quer expor esse paciente, por exemplo, a corticoide, você não vai dar a biraterona, por exemplo, porque a biraterona vem junto com o corticoide aí, né, uma dose baixa, entretanto, continuamente junto com a biraterona. Né? Por outro lado, se é um idoso, se já tem uma questão aí né, uma doença em que o paciente convulsiona, né? Provavelmente é um paciente para quem você não vai dar uma droga que, né, esteja associada à crise convulsiva ou que esteja associada a mais fadiga, né? Então, eu acho que a droga ideal depende do paciente, entendeu? Não tem acho que não tem isso pré-determinado quando você olha para o paciente, você tem que olhar comorbidade, você tem que olhar acesso. Então, são várias situações em que a gente avalia antes de escolher. Bom, eu acho que depois a gente pode conversar mais um pouquinho sobre esse tema, né, nos casos. E agora a gente pode começar a conversar um pouquinho sobre radioterapia né, local, e depois até nas discussões sobre terapia, fazer a radioterapia na metástase, né, a terapia direta, direcionada à metástase. Para isso eu convido o Dr. João Vitor para falar um pouquinho para a gente sobre essa questão da radioterapia no câncer de próstata metastático sensível à castração. Dr. João Vitor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Prazer tê-lo aqui. Fique à vontade para sua palestra. Bem, boa noite, pessoal. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer aos organizadores, o Cláudio, a Silvano, o Thiago e o Bernardo, e é um prazer poder participar desses debates que eu tenho acompanhado, e parabenizo vocês pela organização. Com relação à foto de apresentação, que o Cláudio falou que está bonitão, ali tem um trabalho do Bernardo que fez um Photoshop, ele tirou algumas rugas do tempo. Mas vamos lá, brincadeira à parte, eu vou aqui compartilhar os meus slides. Eu sempre apanho aqui. Apanhando, mas eu vou achar. Pronto. Então, o tema que foi proposto, em primeiro lugar, eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar sobre o assunto, e o tema é exatamente o tratamento local no câncer de próstata metastático, sensível à castração. Um tema muito empolgante, muito atual, e que tem proporcionado inúmeros debates nos diferentes eventos da oncologia e da uro-oncologia. Os senhores sabem da importância agora do tratamento do paciente oligometastático, um assunto antigo, mas que retomou o seu interesse nos últimos anos, graças a um reconhecimento melhor do seu estado clínico e também melhores métodos de abordagem, quer do ponto de vista sistêmico, radioterápico ou mesmo cirúrgico, ou através de uma combinação de diferentes modalidades. Na teoria, o estado oligometastático seria um estágio intermediário, com uma evolução um pouquinho melhor, e uma intervenção nessa fase inibiria uma progressão mais rápida para um estágio mais avançado, através da doença mais disseminada, dessa forma melhorando não só a quantidade de vida, mas também a qualidade de vida. Dentre as alternativas de tratamento ou da abordagem da doença oligometastática no câncer de próstata, nós temos algumas alternativas, que é a terapia local mais ou menos a doença metastática,
e o foco nosso hoje é exatamente a terapia local na doença metastática. Do ponto de vista clínico, aqui nós vemos algumas figuras das diferentes apresentações. Aqui uma doença, um tratamento local na próstata, aqui um exame determinando doença metastática, e aqui alguma recaída linfonodal pélvica, algo que hoje tem sido muito facilitado na identificação através dos novos métodos de imagem. Do ponto de vista racional, biológico e clínico, tem muito sentido pensar em terapia ablativa local, quer com radioterapia, quer com alguma outra modalidade ablativa ou mesmo cirúrgica, porque nós estaríamos proporcionando uma redução nas células circulantes. Nós sabemos da teoria da disseminação através das células circulantes se implantar. Nós estaríamos promovendo uma redução no volume tumoral, facilitando a abordagem sistêmica. Nós sabemos também que o tratamento sistêmico ele é melhor quanto menor o volume de doença a ser enfrentado. Muito interesse na resposta imunogênica, ou seja, a radioterapia ou outra modalidade ablativa local poderia estar interferindo imunologicamente e de forma positiva. Isso seria chamado, entre aspas, o efeito sistêmico da radioterapia. Evitar ou adiar ou encurtar a terapia sistêmica, principalmente através da terapia antiandrogênica, que nós sabemos que tem efeitos colaterais, muitas vezes, principalmente quando utilizado a longo prazo, prejudicando em muito a qualidade de vida dos nossos pacientes, que frequentemente são tratados numa faixa de idade já um pouco mais avançada, e inibindo ou controlando o tumor local, inibindo a progressão local, porque também sabemos que a progressão local, principalmente quando se transforma numa castração resistente, pode provocar grandes danos na região e, com isso, uma qualidade de vida muito deteriorada. De onde veio o racional? É óbvio que sempre vem alguns estudos retrospectivos, principalmente estudos observacionais com pareamento de dados. Eu cito aqui apenas um, que é um estudo impactante, porque publicado em 2016, apoiado no banco de dados do National Cancer Data. E ele avaliou 15 mil pacientes no período aí de 2004 a 2012. Desses 1.470, basicamente 10% dessa população fez alguma forma de tratamento local, e a sobrevida global em 3 anos, pareada, foi de 63% versus 48%, despertando o interesse por estudos randomizados. E, basicamente, hoje a gente tem 2 estudos fase 3 randomizados, que todos conhecem, e que é o HORAD e o Stampede, e que aqui a gente vai discorrer um pouquinho sobre eles. Isso aqui é uma análise numa tabela comparativa entre ambos, número de pacientes de 160 versus 819, a forma de apresentação da doença, a definição de volume, que é um assunto bem controverso, qual é a definição da doença oligometastática. Na maioria dos trabalhos, a definição é abaixo de 5 lesões metastáticas, outros consideram até 3, e esses trabalhos consideraram menor ou igual a 4 lesões ósseas, e o Stampede definindo em baixo volume e grande volume, como o Tiago já comentou, através de 4 doenças ósseas, nenhuma fora dos ossos vertebrais ou pelvis, e sem, obviamente, doença visceral. O método de imagem, isso é muito importante, porque vai gerar N debate, eu tenho certeza, nos casos que provavelmente virão, aqui empregando cintilografia, aqui empregando cintilografia e tomografia. A forma de intervenção comparativa é radioterapia para próstata, comparada, mais hormonioterapia comparada com hormonioterapia, e o grupo controle, hormonioterapia, o follow-up mediano, um follow-up bastante razoável. Aqui, resumindo, as diferentes formas de identificar a doença
de alto volume e como a gente já apresentou no slide anterior. Resultados. O estudo Rohart, que avaliou 432 pacientes com metástase óssea, eles tinham pacientes com PSA acima de 20. A hormonioterapia, a deprivação, usava bicalutamida mais um análogo, e ele randomizava com ou sem radioterapia, e a radioterapia numa dose considerada moderada, não uma dose super elevada, 70 grays em 35 frações. PSA mediano era de 142, 160 pacientes tinham 1 a 4 lesões e 2/3 tinham mais do que 5 metástases. Com follow-up mediano de 47 meses, a sobrevida global foi de 45 versus 43. Porém, portanto, do ponto de vista de sobrevida global, foi um estudo negativo, como nós podemos ver aqui graficamente falando. Entretanto, ele pôde demonstrar um ganho em sobrevida livre de progressão bioquímica e uma tendência, e aqui chamar bem a atenção, uma tendência em ganho em sobrevida global numa população especial com menos do que 5 focos metastáticos. O outro estudo, um estudo com maior número de pacientes, o STAMPEDE, um dos braços do STAMPEDE, ele avaliou 2.061 pacientes. O tratamento sistêmico era deprivação de forma indefinida, sem prazo definido. Alguns pacientes receberam também a docetaxel, associado ou não à radioterapia. A radioterapia tinha 2 esquemas de fracionamento, 36 grays em 6 frações, uma vez por semana, portanto 6 semanas, ou 55 grays em 20 frações durante 4 semanas, doses consideradas também não muito elevadas. O PSA mediano de 98, desses 2.000 pacientes, 819, portanto 40%, eles tinham a chamada doença de baixo volume, conforme a definição que foi apresentada no slide anterior. Nesta publicação de 2018, com um follow-up mediano de 37 meses, a sobrevida global foi de 65% versus 62%, e a sobrevida livre de falha de 32% versus 23%. Portanto, graficamente falando, sem diferença. Entretanto, nos pacientes, numa subanálise, nos pacientes de baixo volume, claramente houve um ganho na sobrevida global, um ganho na sobrevida livre de falha, e aqui representado por 73% versus 81%, em 3 anos, com um P altamente significativo. Esse trabalho foi reavaliado, ele foi reanalisado e publicado novamente agora em 2021, e o que a gente pode ver e confirmar é que claramente o ganho ficou restrito na população com menor ou igual a 3 focos de doença óssea, tanto do ponto de vista de sobrevida global, como do ponto de vista de sobrevida livre de falha. E o benefício talvez seja basicamente na população de baixo volume, principalmente nos pacientes com menos envolvimento ósseo, aqui representado por menor ou igual a 3 lesões ósseas. Então, a sobrevida global nessa publicação em 3 anos foi de 85 versus 75, para menor ou igual a 3 metástases, e 53 versus 52 para maior ou igual a 4 metástases. Esses trabalhos, junto com o PIS-1, que ainda não tem os seus dados publicados, foram avaliados numa meta-análise, e nessa meta-análise pôde ser observado um ganho de 10% em sobrevida livre de progressão bioquímica e sobrevida livre de falha, e 7% em sobrevida global nos pacientes com menos do que 5 metástases em 3 anos. E a conclusão foi que para pacientes com a radioterapia para próstata, no paciente com câncer metastático sensível à castração, pode ser considerada, e de alguma forma isso mudou muito o padrão de conduta nos diferentes centros oncológicos e vem sendo muito discutida e empregada neste perfil de pacientes com baixo volume de doença. Aqui a gente pode ver a confirmação
nessa meta-análise para os pacientes de baixo volume. Isso foi e é referendado nos diferentes guidelines, como aqui o guideline de 2020 e 2021, onde a radioterapia externa deve ser considerada para os pacientes metastáticos com baixo volume. Como que pode ser feita e como temos feito? Ela tem que existir um bom recurso técnico, porque nós estamos falando de doses elevadas, doses diárias elevadas num curto intervalo de tempo. Infelizmente, a radioterapia brasileira tem melhorado de forma significativa do ponto de vista quantitativo e qualitativo, e muitos centros podem e vêm aplicando a técnica com segurança e baixa possibilidade de efeitos colaterais, como lá no ICESP para a população do SUS, por exemplo, e como nós temos empregado lá no HCO, usando o acelerador linear. É possível fazer com bracterapia, mas para uma população metastática, você promover alguma invasão, ela não tem sido tão difundida quanto o uso da radioterapia externa. Então, como conclusão, nós temos resultados consistentes com nível 3 de evidência para doença de baixo volume, porém permanecem inúmeras dúvidas que eu tenho certeza que os novos estudos que estão em desenvolvimento e em andamento vão nos ajudar a responder, como a combinação e sequência com novas drogas, o que fazer com os novos métodos de imagem que com certeza vão permitir um estadiamento ainda mais completo do que aqueles convencionais, entre aspas, que foram empregados nos estudos que foram apresentados. O tratamento do primário para paciente de baixo volume, aparentemente tem maior ganho para menor que 5, mas preferencialmente menor que 3 lesões ósseas, e ele está hoje englobado nos guidelines. Tem vários estudos que eu vou apresentar o resumo deles, como o SWOG e o PIS-1, que vem comparando o tratamento sistêmico com terapia local radioterápica ou cirúrgica. E os estudos em fase 2 têm mostrado benefício no tratamento das oligometástases, que é um outro foco, é um outro tema que a gente pode discutir. E nós vamos aprender aí, através de novos trabalhos, como combinar novas estratégias. E, através da combinação de novas estratégias, talvez a gente possa, eventualmente, selecionar melhor pacientes de alto volume que poderiam se beneficiar, da mesma forma que nós estamos comprovando para pacientes de baixo volume, com até 3 lesões. E aqui alguns estudos em andamento, vários comparando terapia sistêmica com cirurgia ou radioterapia, outros comparando com radioterapia, e alguns já prestes a serem publicados seus resultados definitivos. Vamos aguardar mais um pouco. E era basicamente isso que eu tinha a comentar. Eu agradeço mais uma vez a gentileza do convite e estou à disposição para perguntas, debates, que eu tenho certeza que virão na sequência. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. João Vitor, pela aula. Bom, radioterapia para tratamento local do câncer de próstata metastático é uma coisa que é relativamente nova, né? Mas que mudou e tem chamado muita atenção, porque talvez seja mudou o paradigma, né, da doença, né, sistema que você acaba tratando localmente. Antes de eu passar a pergunta para os colegas, eu vou fazer uma pergunta, ou um comentário, na verdade, sobre um dos pontos que o senhor acabou trazendo aí na apresentação, e que é um ponto que o Orioli traz num trabalho um pouquinho diferente, né, que trata a metástase e não o tumor local, mas sobre a questão do aumento da imunogenicidade, ou aumento da capacidade do sistema imune, né? Essa afirmação que está no Orioli, essa é uma coisa que me incomoda tanto. E por que isso me incomoda? Porque se fosse assim, a radioterapia seria melhor do que o tratamento local cirúrgico em vários outros aspectos, né? E o único trabalho que a gente tem comparando os dois diretamente é o PROTECT Trial, que foi num cenário diferente, uma doença localizada, mas que no final das contas não teve diferença nenhuma entre os grupos, né? Então, apesar do Orioli mostrar que aumenta lá os marcadores inflamatórios, tudo isso é uma coisa que é difícil de acreditar que isso tenha impacto na prática clínica.
E aí eu pergunto, como é que o senhor enxerga essa questão da imunogenicidade? Ou, na verdade, o tratamento local é uma coisa que você vai diminuir a metástase que vai sair para lá e por isso que melhora, ou o tratamento local melhora porque localmente você diminui o burden, né, do tumor, como o senhor falou? Qual que é o fator aí de maior impacto do tratamento local na melhora da sobrevida? Eu acho que é uma combinação de ambas, apesar que a segunda é mais difícil de comprovar, né? A gente tem que lembrar do chamado e procurado efeito episcopal, que foi descrito não apenas com radioterapia, mas foi descrito também com criocirurgia em alguns tumores, inclusive em próstata, né? Então, tem algum mecanismo imunogênico que a gente ainda não conhece perfeitamente. Mas acho que o principal mecanismo é a ação local, através do dano do DNA e a interferência na vasculatura do tumor, que vão proporcionar o maior controle local. Mas eu acredito fortemente no efeito imunogênico, mas ainda nós temos que aprender um pouco, e eu não tenho dúvida que esse efeito vai ajudar em muito a melhor combinação e sequência com as drogas-alvo que virão aí no futuro muito breve. Bom, vamos lá. Tiago, você tem alguma questão? Silvana? Não, eu tenho uma pergunta assim, na verdade, acho que vai até para você, Cláudio. Quando você vai indicar o tratamento local cirúrgico aí para esses pacientes metastáticos? A gente sabe que alguns pacientes têm alguma doença volumosa na pelve, sintomáticos, a gente acaba às vezes discutindo isso no tumorboard, quando pensar a evidência que a gente tem do Stampede, né, para a radioterapia, para o baixo volume, mas em alguns casos, ainda mais oligometastático, a gente tem visto mais pacientes chegando operados já do urologista. Então, quando a gente deve pensar isso? Eu acho que, bom, aí é uma pergunta muito pessoal, né? Porque a gente não tem resposta na literatura médica, né? Tem estudo retrospectivo mostrando que talvez tenha algum benefício, mas esses estudos retrospectivos realmente são difíceis de a gente levar em consideração. Eu acho que o mais importante é quando você tem alguma doença que você vai precisar de cirurgia e local ali naquela região pélvica, seja ela relacionada ou não ao câncer de próstata especificamente, e esse paciente tem uma indicação de tratamento local, ou seja, óleo metastático, enfim. Apesar de, eu sei que o Dr. João Vitor já acabou de falar sobre a imunogenicidade, eu acredito mais na retirada do tumor, do burden e da metástase, da possibilidade de ele enviar mais metástases. Tem um pôster que foi publicado, acho que foi apresentado na ESMO há 1 ou 2 anos atrás, que fez a comparação basicamente com cirurgia, e o resultado de sobrevida livre de doença foi basicamente o mesmo. Então, assim, basicamente para pacientes, atualmente para pacientes que têm oligometástase e que precisam de um tratamento cirúrgico local por alguma outra questão, e aí, enfim, já já tem o resultado. Só lembrando que o tratamento local tem uma publicação que mostrou um pouquinho mais de complicação no tratamento local de pacientes metastáticos, mas isso também precisa ser visto com cautela, né? Se é estudo retrospectivo, às vezes o cara forçou um pouco a indicação, é difícil de avaliar essas questões todas. Mas aí tem os estudos novos que o Dr. João Vitor mostrou que vão ajudar a responder essas perguntas, né? Eu acho assim também, né, Cláudio, com esses novos métodos de imagem, né, métodos mais aprimorados, a gente tem visto mais, flagrado mais esses pacientes oligometastáticos. Se a gente for lembrar, né, Tiago, provavelmente há um tempo atrás, muitos desses pacientes oligometastáticos eram operados, né? E já chegavam operados e a gente acabava que não sabia que eram oligometastáticos, né? Hoje, provavelmente, a gente faz mais diagnóstico. Então, eu já ouvi também bastante esse argumento de urologista, né? Que esses pacientes, na verdade, muitas das vezes já chegavam operados e a gente não sabia disso, né? Agora, Cláudia, eu até tenho um caso com você que era exatamente isso que você está falando, um paciente que tinha uma próstata muito grande, tinha bastante sintoma, era metastático, precisava fazer um tratamento local, no final a próstata dele acabou reduzindo bastante com o tratamento e aí não foi preciso operar, no final ele acabou irradiando mesmo. Acho que o que a gente tem, né, Tiago, assim, de evidência, é isso que o doutor João Vitor apresentou, né, quer dizer, a radioterapia na próstata. Acho que a gente ainda não tem um estudo mostrando que a cirurgia, né, é comparável ao tratamento, assim como a radioterapia, assim como o Stampede mostrou, né? Bom, acho que só mais uma coisa rapidinha, Cláudio, lembrar que não é qualquer radioterapia que às vezes promove esse tipo de reação imunológica, né? Parece que doses mais altas por dia têm efeitos diferentes, que nem radiocirurgia, como foi no Oriole,
de tratamentos radicais tradicionais, com 39 sessões, ou coisa parecida como era feito mais antigamente. E aquela comparação com o Protect também não é muito justa, porque talvez pacientes iniciais, assim como não tem benefício para tratamento sistêmico, também talvez não tivesse benefício imunológico à distância para uma doença muito localizada. Ninguém sabe essas respostas. O Orioli mostrou, pelo menos do ponto de vista assim, quantitativo, eles mediram, né, células T, mediram isso, eles mostram que é possível, e os pacientes sobreviveram livres de metástase, que mostrou que a distância é melhor. Agora, o mecanismo, ninguém sabe, inclusive, existem mecanismos imunológicos negativos de tratamento de radioterapia, então isso não é tão simples assim quanto parece, e acho que o futuro aí que vai trazer novidades sobre esse tema. Então, com relação à cirurgia ou radioterapia, é claro que a gente vai ter que aguardar esses estudos que estão em andamento, e enquanto não temos, eu tenho a impressão que a radioterapia tem alguma vantagem pela não invasividade. É claro que tem que ter recursos para fazer esse tipo de radioterapia. E até lá, eu acho que a radioterapia talvez seja a melhor alternativa do que a cirurgia, enquanto aguardamos esses resultados. Agora, tem pacientes que não podem fazer radioterapia, pacientes altamente sintomáticos com IPSS score proibitivo, pacientes que tenham alguma doença contraindicativa de radioterapia, como doença intestinal inflamatória, alguma doença do colágeno. Então, eu acho que o caso tem que ser discutido um a um. E, como a Silvana comentou, os novos métodos de imagem têm deslocado para o braço metastático, e principalmente o oligometastático, muitos pacientes que foram tratados como doença de alto risco ou de alto volume. E hoje, através de métodos de imagem, a gente consegue classificá-los como oligometastático. Então, os novos estudos aí vão nos ensinar ainda mais a selecionar melhor cada grupo de pacientes. É isso aí, não, eu concordo absolutamente com tudo isso daí. O tratamento padrão é o tratamento radioterápico, mas eventualmente tem esses casos, né? Aliás, recentemente teve um lá no ICESP que era uma doença localizada de alto risco, que voltou da radioterapia porque tinha retocolite e eu não queria operá-lo porque ele era obeso também, e no final vai sobrar para a gente tratar, não vai ter jeito. Eu vou passar aqui na tela, eu vou só apresentar rapidamente os casos. Já temos aqui, já está bastante adiantado, a gente já conversou bastante sobre as apresentações. Então, o primeiro caso é um caso que é um 63 anos, é um engenheiro, tem 3 filhos, e em fevereiro de 2013 ele me aparece com PSA de 10, fez uma biópsia, deu um Gleason 6, enfim, a gente não tem muitos detalhes dessa biópsia, que é muito antiga, mas o fato é que o figura foi tratar com fosfetanolamina, né? Ele era bem na época aí do boom da droga, e foi, né? E aí, como bom câncer de próstata, ele está vivo até hoje, porque a gente sabe que o câncer de próstata ele tem uma evolução muito lenta, né? Ele não vai matar ninguém da noite para o dia. E aí ele voltou esse ano encaminhado por um externo com uma cintilografia óssea com captação já em arcos costais, tinha uma captação sacroiliaca e um PSA de 32. O fato é que é um engenheiro, né? Um paciente com uma condição social um pouco melhor, e aí a gente acabou fazendo um PET de PSMA. Aqui, basicamente, é só para falar, ter o laudo, mas vamos às imagens que interessam mais, né? Então, eu tinha 2 captações de linfonodos, basicamente, né, aqueles que eram mais visíveis, né? Ali na face mesorretal, né? Que é uma localização que a gente está aprendendo que é uma localização preferencial, antigamente não era, né? Mas eu já considero preferencial de drenagem, porque é frequente a gente achar. Aqui embaixo, no canto inferior direito, tem a captação da próstata, a captação bem volumosa, né? Não dá para negar que tem tumor, bastante tumor aí nessa próstata. E, finalmente, tinha as captações ainda nos arcos costais aqui em cima, eram 2 metástases, não tinha nada na articulação sacroiliaca, que estava livre, e tinha essas captações aí nos 2 arcos costais. Aqui, só para mostrar, tem mais um linfonodo aqui, ilíaco interno. Então, são basicamente 2 linfonodos e 2 captações em arcos costais. E aí, se puder passar a primeira pergunta para o pessoal votar o que fazer. Doutor João, é um paciente que tem aí 4 sítios de metástase, né? Mas pela cintilografia mesmo, só bateu a cintilografia ali no arco costal. O que fazer? Vamos dar remédio só para ele? Vai tratar local? Como é que o senhor
como o radioterapeuta conduziria se ele aparecesse lá no consultório do senhor? Então, paciente relativamente jovem, me parece que em ótimo estado geral, e com tumor localmente avançado, provavelmente um tumor não cirúrgico, independente dele ter evidência de doença linfonodal e óssea. Eu acho que o tratamento padrão para ele seria tratamento sistêmico. Eu tenho muito medo de caracterizar exame positivo, seja ele PET, cintilografia em arco costal, porque não é infrequente um falso positivo na região. Ficaria muito preocupado em definir claramente como arco costal, como metastático, mas em confirmando que me parece que é o caso, eu discutiria com ele o tratamento local e o local pélvico com boost na próstata e nos linfonodos pélvicos, e também nos arcos costais. Mas eu acho que o tratamento padrão para ele seria mais tratamento sistêmico e, de repente, poderia incluí-lo num Stampede, apesar dele estar no grupo de maior volume. Eu não sou muito a favor de deixar a doença para trás, ou seja, se hoje você tem a ferramenta e precisamos tomar muito cuidado e não ficar animados porque temos ferramenta e querer usar em todo mundo, se tivesse que tratar, eu não faria apenas próstata, como acabamos de discutir. Então, eu discutiria com o grupo envolvido, uro e oncologistas, e, obviamente, o paciente, o tratamento padrão, que seria tratamento sistêmico versus uma combinação com terapia dos focos evidentes de doença. Thiago? Bom, aqui já acabou saiu a resposta antes aqui. O pessoal também gostou, viu, doutor João? Ele vai fazer tudo isso aí. Nós vamos queimar tudo o que tem ali. Não, fala, Thiago, o que você fala? Com o doutor João, acho que esse paciente, a gente de evidência nível 1 para ele, a terapia sistêmica com antiandrogênio de nova geração, ele deve receber isso baseado em nível 1, mas eu sou um grande adepto também da terapia local aí, ablativa, ainda mais hoje em dia, como o Dr. João comentou, com nova técnica, cada vez mais bem tolerado, sem grandes complicações. E a gente tem feito cada vez mais isso, né? No tumor esses casos de doença oligometastática tem aparecido cada vez mais. Eu acho que é intensificar o tratamento mesmo. Então, terapia sistêmica, eventualmente depois consolida o primário e a lesão secundária. Eu concordo, desculpa, Cláudio, eu concordo. Assim, eu gosto bastante, tenho alguns pacientes tratados com terapia local e ablação das oligometástases, né? Esse paciente, né, com 4 pequenas, né, lesões, 2 em arcos costais e 2 pequenos linfonodos, talvez ele se enquadre, né, para tratamento local e ablativo das lesões, mas eu acho que é um caso para discutir realmente com o paciente, né? Falar dos novos agentes hormonais, né? O robusto benefício que esses pacientes têm com tratamento sistêmico, né, robusto, benefício tanto de sobrevida global quanto de sobrevida livre de progressão. Então, eu discutiria, mas obviamente que é bastante atrativo para o médico e para o paciente o tratamento com radioterapia, porque deixa esse paciente livre da toxicidade, né, do tratamento sistêmico. Mas, né, um paciente que tem um volume alto de doença na próstata, tem um PSA atual de 32, então a gente, né, não tem a impressão de que vai curar esse paciente. Certamente é um paciente que em algum momento vai acabar recebendo tratamento sistêmico, né? Então acho que essa decisão deve ser compartilhada com o paciente. O Bernardo, ele é um paciente relativamente jovem, né? 63 anos, engenheiro, enfim, ativo, né? Não tem grandes comorbidades. Se fosse lá em algum, bom, não vou falar lá no ICESP, mas se em algum lugar um pouquinho melhor, vai fazer. Se não tivesse o arco costal na jogada, ia fazer cirurgia, ia tirar os 2 linfonodos. Você acha que, por exemplo, acho que AB, ENZA, APA, mais o antiandrogênico, fazia a terapia local, que é o que a gente acabou de discutir, é meio até chover molhado, mas eu queria que você falasse sobre a terapia na metástase, quer dizer, lá no arco costal, fora o boost ali dos linfonodos, que vocês fazem muito bem, mas e lá em cima? Você acha que vale a pena? Esse é o caso? Está no Oriole? Não está? Como é que é isso? O Oriole é aquele, só para o pessoal de casa, que os residentes que às vezes assistem, foi o tratamento das metástases com radioterapia. Comenta para a gente, Bernardo.
Então, hoje virou uma certa confusão, né? Até porque a gente tem vários momentos da doença prostática e os estudos não englobam todos esses momentos. Esses pacientes com doença que a gente chama sincrônica, ou seja, o paciente acabou de diagnosticar tudo junto, normalmente ainda não estão incluídos nesses estudos de fase 2, que na maioria das vezes eles trataram já o primário e acabaram aparecendo uma recorrência metastática. Mas tem vários andando, outro dia eu contei mais de 40 estudos aí andando nesse cenário, com diversos tipos de combinação e momentos diferentes, tanto lá na frente, segunda, terceira linha, quanto aí no começo com doença sincrônica. Assim, é difícil excluí-los totalmente, né, porque são cenários bem parecidos, mas ao pé da letra ele não entraria nem nesses estudos, e a gente, nível 1 de evidência, seria tratamento sistêmico com antiandrogênicos mais modernos. Mas eu acho que por ser tão baixa a toxicidade, né, principalmente arcostável muito simples de tratar, eu acredito que a maioria dos lugares discutiria com o paciente num tumor board e acabaria oferecendo esse tipo de tratamento. Bom, na verdade, acho que nenhuma situação ele estaria no nível de evidência 1, aquele que a gente já tem um super estudo randomizado, grande, para fazer tratamento da metástase, mas acho que é uma tendência, né? Acho que isso vem crescendo. Bom, vamos para o próximo caso, que já estamos adiantados no tempo. Então, o próximo caso é um pouco mais simples, é mais para mostrar uma situação que é difícil do dia a dia, né? Mas é um paciente de 78 anos, bastante ativo também, jogava futebol até pouco tempo atrás, acompanhava a seleção, enfim. Veio para a gente com retenção urinária para o coágulo, já tinha lavado, estava melhor, mas ainda com hematúria. Paciente bem de saúde, né? Como eu disse, tinha já feito umas RTUs de próstata um pouquinho maior ali esse paciente tinha, né? No toque 40 gramas, estava endurecida bilateralmente, tinha um toque, era um T3 ali, era claro que ele tinha um tumor de próstata, apesar de não ter o diagnóstico inicialmente. Ele tinha como exames uma função renal normal e um PSL 138 já, né, confirmando então o que a gente imaginava pelo exame físico. Próstata ultrassom 35 gramas, e ele veio com esse sangramento. A gente tem, obviamente, como urologista, tem a obrigação de descartar ali um tumor de bexiga, e acabou fazendo, junto com a citoscopia, uma RTU de próstata, para fazer o diagnóstico, em vez de fazer a biópsia transretal, que seria, enfim, um pouquinho mais traumática, talvez. E veio bastante tumor, veio um Gleason 9, um tumor ruim, o PSA já subiu para 380, e a cintilografia óssea, essa coisa bonita que está aqui do lado. Esse aqui é um caso bastante diferente daquele outro, né? Então, esse aqui era um caso oligometastático. Aqui, dúvida nenhuma que não vamos tratar a próstata, certo, João? Não, ele está fora do que ficou definido como tendo ganho com radioterapia da próstata, apesar que eu tenho muito temor de pacientes com Gleason maior do que 8, 9 ou 10 em termos de progressão lá na frente, mas a gente pode tratar lá na frente se isso ocorrer um dia. Acho que o tratamento, na minha opinião, para ele seria tratamento sistêmico. Passa as perguntas para a gente discutir. Bom, Silvio, e aí, vamos fazer o que com ele? Cirurgia não dá, né? Cirurgia a gente já descartou, a cirurgia foi a RTU, ficou nisso, mas o que você faria para ele? Tratamento com uma doença ruim, Gleason 9, um monte de metástase, enfim, vai dar quimioterapia ou vai dar antiandrogênico? Seu microfone está fechado, Silvio. Trata-se de um paciente de 78 anos, né, Cláudio, com lesão óssea exclusiva, quer dizer, bastante lesão, mas lesão óssea exclusiva, não é um paciente que está em crise visceral. Não há dúvida, né, de que é um paciente para tratamento sistêmico, né, mas eu não vejo o papel para tratamento ablativo nesse caso. Tratamento sistêmico de cara, eu acho que não há dúvida. Com novo agente hormonal, né, enzalutamida, abiraterona ou apalutamida. Maravilha. Tiago, alguma coisa diferente, não? Não, concordo com a Silvana. Também bloqueio hormonal com antiagente hormonal. E a escolha realmente fica a critério do oncologista. Não tenho nenhuma preferência. Tem já as respostas aí? Você chegou a passar? Ótimo. Bom, o pessoal deu o antiandrogênico e uma parcela menor aqui do docetaxel, e tem aí os mais arrojados aqui que resolveram tratar com radioterapia.
fosse em outro local, eu ia falar que foi o João Vitor e o Bernardo que votaram aí na radioterapia, né? Então, brincadeiras à parte, aqui, na verdade, esse paciente eu trouxe porque, infelizmente, esse paciente era super simpático, era um senhor bastante conhecido aí, só que ele começou com o antiandrogênico, com o análogo, eu repus vitamina D e cálcio e encaminhei para um oncologista. E, infelizmente, o convênio que ele tinha era um convênio muito ruim, ele não conseguiu o antiandrogênico e foi para o docetaxel. E de forma até mais trágica, eu diria, ele, antes do docetaxel, ele descobriu, quer dizer, começou com uma plaquetopenia, enfim, deve ser infiltração medular do tumor de próstata, biopsiou e ainda veio uma leucemia mieloide aguda e acabou vindo a falecer tratou com docetaxel, fez 1 ou 2 ciclos apenas e acabou vindo a falecer dessa leucemia. Infelizmente, não deu nem tempo aí de fazer o tratamento, mas você vê que talvez o docetaxel, não sei se acabou adiantando aí o processo e tudo isso por uma falta de acesso, né? Quer dizer, ele não tinha como ter acesso aí aos antiandrogênicos. Só para terminar aqui, a Cíntia, tudo bem, Cíntia? Ela fez uma pergunta aqui sobre o primeiro caso. Se vocês, nessa intensificação do tratamento para os pacientes, olha o metastático, o primeiro caso, né? Se dá o antiandrogênico, se faz menos tempo, enfim, como é que faria essa questão aqui? Ela colocou, apesar da intensificação do tratamento, para casos oligometastáticos selecionados, quanto tempo de ADT vocês consideram na prática? Quer dizer, alguém aqui para o ADT depois? Como é que é isso? Enfim. Nossa, uma pergunta realmente que a gente não tem. Difícil. Está discutindo realmente essa questão que o Dr. João comentou na aula, né? A ideia do tratamento ablativo e tratamento local é você tentar poupar a terapia sistêmica, mas é difícil, né, pegar um paciente com doença metastática e você suspender. Eventualmente, numa discussão paciente, médico, né, bem dividido, tentar fazer uma intermitência e acompanhar. Mas eu acho que, na prática, para a grande maioria, eu tentaria manter, a não ser que seja realmente um paciente muito motivado, né, e preocupado com essa questão sexual, essa questão de qualidade de vida. Então, são casos de exceção que eu tentaria suspender o bloqueio hormonal central. Eu concordo, não sei se o doutor João e o Bernardo têm alguma experiência com isso, mas lembrando que é um paciente, como disse o Thiago, um paciente metastático, né? Então, difícil você tirar completamente o bloqueio desse paciente, né? Então, eu tendo a manter pelo menos o ADT, né, ainda que o paciente não esteja fazendo um novo agente hormonal, mas o ADT eu tendo a manter, a não ser que seja um paciente, assim, enfim, mais idoso, que eu considere de talvez mais baixo risco, mas eu acho que isso precisa ser compartilhado com o paciente, né? Mais algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que a gente pode se embasar em algumas coisas que a gente aprendeu da doença ali de metastática antiga, de alto risco, né? Tempo é difícil extrapolar, mas normalmente a gente usa no mínimo aí 1 ano, 18 meses, que seria o que a gente faz no alto risco, e se possível, às vezes um pouco mais. E em relação ao se a gente usa ou não, também depende muito de como a gente diagnosticou, né? Se foi, por exemplo, por PET e não aparecia nada na cintilografia, se era um paciente que poderia ser considerado antigamente M0, sensível à castração, e poderia até fazer intermitência, mas se ele apareceu na cintilografia, é um paciente que provavelmente mereceria tratamento sistêmico. Depende da velocidade de duplicação, então dá para usar esses dados que a gente tem antigos e tentar encaixar esse paciente para um lado ou para o outro, e algumas vezes até, se for uma doença bem indolente, tratar só local e aguardar um tempo maior, principalmente se não tiver novas drogas, como a gente acontece no SUS, por exemplo. Maravilha. Bom, acho que já são 8h30, a gente está chegando aqui ao fim. Eu gostaria de agradecer novamente aqui o apoio das telas, da Bayer, da Bristol, da Electa, da Ipsen, da Janssen, da Merck, da MSD, da Roche e da Zodiac. Agradecer ao João Vitor, nosso convidado de hoje, ao Bernardo, ao Silvano, ao Thiago, a todo mundo que esteve aqui participando com a gente, a Cintia que mandou pergunta, enfim, o pessoal que está aqui assistindo até agora, 8h30 da noite.
Vocês podem acessar o nosso site, lá tem as gravações, tem podcast, tem, enfim, outras informações, se vocês tiverem um tempinho aí, no www.uruoncoemdebate.com.br. E desejo boa noite a todos. A gente se vê no final do mês, agora de agosto, para mais um evento. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite.